É isso, 7 horas e 43 minutos. Alexandre Arce, bom dia, Alexandre. Tudo Olá, certo? Tebas, tudo ótimo, seja bem-vindo mais uma vez em Brasília. 3 meses, eu como bom mineiro Você já vê? troquei o uai pelo oxe. Não Oxe. chega de um... Quanto tempo de Brasília já? 20 anos, já 20 sou mais anos. Olha lá, brasiliense do que é mineiro um quase. brasiliense já. Ale, hoje é um assunto muito importante, né? Que é a educação financeira desde a criança. A gente até começa com uma pergunta provocativa, interessante, né? Você educa seu filho para o dinheiro ou para o consumo? Muito interessante. Bem direta, Tebas, e a gente muitas vezes acaba esquecendo a importância desse mecanismo na nossa vida. Então, quando a gente traz essa reflexão, né, hoje, com seu filho, né, com as pessoas que de alguma maneira você impacta, é um grande exemplo, você tem trago para ele uma visão diferente do dinheiro, e aí a gente começa com o primeiro passo, que é a educação financeira, Tebas, desde a infância. O que a gente percebe, né? A gente tem um filho, muito carinho, muita dedicação, e a gente começa a incentivar uma série de questões. Por exemplo, andar de bicicleta. Poxa, meu filho começou a andar de bicicleta sozinho, sem rodinhas, daqui a pouco você quer que ele aprenda a nadar. Uma série de atividades fundamentais e importantes, mas que ele não vai usar todo dia, o dia inteiro, ou recorrentemente. E a gente deixa de lado o dinheiro. E esse obrigatoriamente ele vai usar durante toda a sua vida. E se você não tem essa preocupação desde o início, possivelmente ele pode aprender de forma autônoma e correta ou, infelizmente, entrar para a nossa estatística ali brasileira de mais gente devendo do que investindo. Muito bem, viu, Arce? Inclusive, tem muita gente que defende que a educação financeira deveria ser matéria de escola, né? Para as crianças já aprenderem também desde pequenas sobre finanças, sobre gestão ali dos recursos e tudo mais. Agora, mais do que conversar, o que é super importante, não é, com os filhos, é entender que o exemplo arrasta, né? Faça o que eu falo e o que eu faço, É. porque senão não tem como você transmitir isso dentro de casa. Eu acho que serve também para nossos ouvintes, por qualquer motivo, ainda não está organizado financeiramente, além de trazer essa pauta positiva para ele, eu acho que também vai transferir isso para os seus familiares. Mas o exemplo ele é fundamental para qualquer coisa. Então, se você hoje tem os seus filhos e ele entende a importância de cuidar bem do dinheiro, Oriane, fundamentalmente é necessário entender e conhecer um pouco mais esse sistema interno. Como você falou, a educação financeira cada vez mais presente, né? Na nossa época de jovens, pouco se falava sobre esse tema. Hoje em dia, ainda não como uma matéria principal, mas transversal, algumas escolas já colocam esse tema para se discutir, ainda de maneira muito rasa, muito leve, mais para dentro do currículo do que na prática para as crianças, mas já é um grande avanço ter essa fala, esse tema, esse assunto colocado ali no dia a dia. Arce, e a mesada, né? Que os pais muitas vezes pagam ali para as crianças mês a mês, enfim, ela é uma ferramenta educacional positiva ou não? Super legal a sua fala, Tebas. Não só teoria, acho que a prática nos ajuda bastante a entender a dinâmica do dinheiro. E eu sempre falei, já tivemos algumas colunas especificamente sobre mesada, né, qual a melhor idade, qual a melhor forma. Ela é extremamente fundamental para que a criança, que vai se tornar um adolescente, um jovem, um adulto, um velho, entenda como é operacionar na prática o dinheiro. Cuidar bem dele, saber que tudo que recebe não é para gastar tudo e muito menos mais do que recebe. Então são algumas práticas que ele vai conseguir utilizar no seu dia a dia para respeitar muito bem o dinheiro, e o dinheiro sendo respeitado, ele vai trazer conforto ali no médio e longo prazo. Se a gente, por um lado, tem muitas famílias interessadas em jogar um jogo limpo ali com os filhos quando o assunto é dinheiro, muita gente ainda sente uma trava, uma resistência para colocar na mesa, sobretudo com as crianças, os pesos das decisões financeiras, às vezes não quer envolver o filho numa situação mais complicada, ou numa renúncia, ou explicar que um ganho ali, de repente uma viagem ou uma outra conquista está acontecendo por isso e por aquilo, mas essa didática é fundamental também. Eu tenho 2 filhos e percebo como a juventude hoje tem cada vez mais dificuldade em decisão.
Cada vez mais, não sei se isso é melhor ou pior, mas as coisas têm vindo de maneira mais pronta para todos eles. E decidir é fundamental o tempo inteiro, para coisas boas, coisas ruins. E quando a gente fala do dinheiro, é importantíssimo esse treinamento, essa oportunidade que a gente pode levar para as crianças. Então, em alguns momentos, fazer decisões mesmo. Você quer gastar a maior parte do seu dinheiro agora por uma diversão imediata, ou você está pensando em daqui a pouco trocar seu videogame, e é momento agora de colocar isso dentro de um investimento para, num prazo relativamente curto, você poder ter essa aquisição. Então, esse patamar de tomada de decisão, ela vai facilitar muito essa gestão do dinheiro e fazer com que o dinheiro trabalhe a favor dele. Quando a gente coloca isso tudo pré-pronto, acaba dificultando, virando um adulto que muitas vezes não tem essa percepção, esse ponto de decisão, e acaba sendo influenciado pelo ecossistema, e muitas vezes não são as melhores influências, acaba trazendo o quê? Endividamento, gastando mais do que precisaria, né? Ou seja, desperdiçando tempo do dinheiro e rentabilidade do dinheiro também. E Arce, tudo isso que você está explicando para a gente aqui no jornal, né, faz todo sentido e é muito importante, né, a criança ser educada também pensando para pensar no futuro dela do ponto de vista financeiro, né? Eu recebo recorrentemente, Tevas, a famosa pergunta: Alexandre, qual é o melhor investimento? Alexandre, o que é? Me conta o grande segredo. E vou contar mais uma vez, já contei algumas vezes aqui na coluna. Existe um grande segredo com dinheiro, Tevas. Disciplina e longo prazo. Não existe de ter um resultado diferente de trazer equilíbrio e conforto financeiro. E quando a gente fala de criança, ela vai ter a oportunidade das duas questões, da disciplina e principalmente do tempo. Então é importantíssimo conversar com seus filhos, mostrar a importância de lá na frente serem independentes financeiros. Não estou falando para ser multimilionários, andarem de jatinhos, de iate, pelo contrário, é ter a capacidade financeira, sem o seu esforço físico, de gerar dinheiro. Isso vai facilitar muito para a nossa juventude na hora de decidir qual a sua profissão. Você não mais precisa somente trabalhar para gerar dinheiro, você vai trabalhar por amor, porque o dinheiro já tem a capacidade de autogeração. Então é muito importante bater esse papo diariamente com as crianças, expor para eles, logicamente, não precisa com toda a agressividade ali que os adultos têm em trazer ali suas pautas financeiras, mas de maneira leve e mostrar como é importante entender a dinâmica do dinheiro e como o dinheiro vai cuidar bem dele. Muito bem, Arce, para a gente finalizar, você destaca também aqui a necessidade de se explicar para as crianças e de se preparar essas crianças para a independência financeira e também para o consumo consciente, deixando muito bem diferenciado o que é necessidade e o que é desejo. Verdade, né? Hoje em dia é cada vez mais fácil fazer aquisições. Hoje do quarto, na hora que você está dormindo, você entra lá num shopping e pode comprar qualquer coisa, muitas vezes induzindo ali mais por um exagero do consumo, porque é uma necessidade. E é uma definição super simples, né? Faz sentido, eu tenho dinheiro, é agora o momento de fazer essa aquisição. E quanto mais eu estimulo essas tomadas de decisões, como a gente falou agora, para que possa ter um consumo consciente, o resultado, Ariane, é ser independente financeiro, é cuidar bem do dinheiro e, mais uma vez, cuidando bem do dinheiro, o dinheiro vai cuidar bem de você. Tá certo, Alexandre Arce, toda terça-feira com a gente aqui no Jornal Nova Brasil, Brasília. Alexandre, boa semana para você e até já. Eu que agradeço e lembrando sempre, muita cor para o seu dinheiro.